A paz de Deus para todos os irmãos, todas as irmãs, ouvintes da Palavra de Deus e também você, testemunhado desta graça. Presta bem atenção. Do jeito que as coisas estão acontecendo, o que a gente pode ter uma visão de tudo o que está acontecendo é que o bem foi feito para vencer. O bem foi feito para vencer. Mas houve um país, uma cidade, que se chamava Sodoma e Gomorra. O povo já estava todo contaminado com as coisas erradas da vida. Roubo, crime, prostituição, avareza, riqueza, e era uma bagunça terrível. E esse país, essa cidade, esse bairro, essa comunidade, tudo que existia ali, acabou à base de fogo. Foi tudo queimado. Sodoma e Gomorra. Porque só o fogo pode apagar as coisas erradas. Só o fogo derrete o ferro, derrete o cobre, o fogo. E aquele fogo foi um fogo por permissão de Deus. Hoje o que estamos passando no nosso país, essa aflição que a gente está passando de dia e de noite, acompanhando os noticiários do que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre a política dentro do nosso Brasil, tá? Sem falar os outros países que já estão também, a maioria em guerra. Então, o que a gente tem para dizer hoje, para vocês que estão ouvindo, é que o mundo já é do maligno, acabou, não adianta. O mundo já é do maligno, está entregue na mão de Satanás, não adianta, não adianta. Pode oscilar entre uma melhorinha, pode oscilar. Pode também acarretar em que Deus tome providência na nossa vida, enquanto nós estiver com vida aqui, por amor aos nossos filhos que estão na inocência, por amor aos nossos filhos. Porque pelos pecadores também está escrito que muitos inocentes vai pagar. E olha só como se encontra o nosso país. Olha só como se encontra aqueles que era para correr com a verdade, correu com a mentira. Aqueles que era para andar dentro da justiça, são injustos. E se veste de uma capa de ser verdadeiro, mas é falso. Tem aparência de luz, mas é trevas. Aonde chega, fala de um jeito que quem escuta dentro de uma casa, ele é a misericórdia. Mas só Deus sabe quando ele abre a boca para condenar alguém na face dessa terra. Então tudo isso que está acontecendo no nosso país, nós, vou colocar no plural, para ninguém dizer, ele está tirando ele fora. Não, nós somos o culpado de tudo que está acontecendo na face dessa terra. Irmãos falsos com os próprios irmãos. Eu digo irmãos de igreja, viu? Falsos. Dão um beijo no rosto, saudam com ósculo, mas no fundo são Judas, são traidores. Muitos cavando a cova do seu próprio irmão, por querer tomar status, por querer se levantar, por querer ser nomeado, por querer ser alguma coisa. Uns derrubam os outros até na parte de emprego. E diz uma parte no mundo que é verdadeira. Quer conhecer o homem? Quer conhecer a mulher? Dá um poder na mão dela, dá um poder na mão dele, para você ver. Aí você vai conhecer o homem por dentro e por fora. Que aí o que está dentro se manifesta. Se ele for da bondade, a bondade vai manifestar. Se ele for maligno, aí você vai ver
E pelas suas palavras e pelas suas obras, você vai reconhecer. É como uma árvore. Muitas vezes ela dá aquela folhagem e alguém pergunta: que árvore é essa? E muitos não conhecem, mas quando começa a dar o fruto, aí já vai saber, pelo fruto, vós conhecereis quem é aquela árvore. E pelos frutos de cada um na face dessa terra, é onde a gente vai conhecer quem é quem. Quem é quem na face dessa terra. E a gente já está vendo. A gente já está vendo que muitos, mesmo dentro da igreja, trocaram o seu país, trocaram a sua paz, trocaram o seu conforto, trocaram a sua segurança por um prato de lentilha, pela maldade que hoje está plantada dentro do nosso país. Eu tenho certeza, igreja, eu tenho certeza que se a esquerda ganhar, que é esse homem aí que apoiou o crime, apoiou os bandidos, apoiou tantas coisas erradas, fez tantas barbaridades, porque de 2024 para cá, depois que tomou o poder, depois das últimas eleições, olha o que virou o nosso bairro, olha o que virou a nossa favela, olha o que virou a nossa cidade. Olha as transformações que nós estamos vendo acontecendo, cada um no seu bairro, cada um no seu lugar. A criminalidade aumentou ou abaixou? O roubo aumentou ou abaixou? As falcatruas, os estelionatários, aumentou ou abaixou? Muitos que correram com a maldade pode não estar sentindo isso, porque você correu com a maldade. Então você faz parte do mal. O mal não vai mexer com você. Mas muitos que correram com o bem, que correram com a justiça, que estão dentro da igreja, não disfarçado dentro de um terno, dentro de um vestido, dentro de um cabelo longo, não. Eles interiormente e exteriormente são servos de Deus. São luz que brilha por dentro, luz que brilha por fora, que ofusca os olhos de Satanás e de muitos que olham para nós, não gostam da gente. Porque a gente fala a verdade. Porque muitas coisas agora já não estão falando dentro das igrejas com medo de represária. E muitos em outros países já estão sendo perseguidos, já estão sendo colocados em prisões. E não acha que isso vai acontecer no nosso país também? Vai. A gente não sabe se é no nosso tempo. Mas pense nos seus filhos. Pense naqueles que vão ficar. Então coloca na sua cabeça hoje. O mundo já é do maligno. O Senhor entregou este mundo na mão de Satanás. Está entregue. Está nas escrituras, igreja, que a gente está falando aqui. A gente não está falando porque a gente quer ou porque estamos pregando uma profecia. Não. O mundo jaz do maligno. Então seu filho veio para explicar, para ensinar como a gente faz para se livrar da ira futura. Ou você não sabe que nos últimos dias o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, o céu se apagará e a terra se enrolará num lençol de fogo, como foi em Sodoma e Gomorra. E o fogo não apagará e o bicho não vai morrer. Vai ser dor eterna. Tudo aquilo que o Senhor sofreu, tudo aquilo que o Filho de Deus sofreu no caminho do Gólgota aqui na terra, tudo aquilo que ele passou em silêncio, foi crucificado, foi contado como transgressor, foi contado como pecador, como blasfemador, como falso profeta. Ele foi, tudo fizeram com ele e colocaram ele em cima do duro madeiro da cruz.
E essa dor, esse sofrimento, a ira de Deus vai ser consumada na face dessa terra. Então aqueles que querem sair do mal, aqueles que querem buscar as coisas certas, eles não correm com as coisas erradas. Ah, mas o mundo já é do maligno. Então você vai entregar de bandeja? Não, você tem que lutar pela verdade. Falar a verdade, andar na verdade, e a verdade vos libertará. Se andar na mentira e apoiar a mentira, com a mentira você também vai ser queimado. O joio vai ser separado do trigo. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Entenda bem. Se essa política que a gente está passando hoje, se o mal que a gente fala é a esquerda. No livro de Efésios, em alguma parte de lá, procura para vocês verem. É só ir no Google. Só ir no Google e perguntar aonde está escrito sobre a esquerda e sobre a direita. Não estamos falando sobre a política agora. Esquerda e direita, igreja, que Deus quis dizer, direita é a pessoa andar direito. Andou direito, está andando pelo lugar direito. Esquerdo, lugar errado. Então hoje eles colocaram isso na política, sobre esquerda e direita, para você saber qual é o mal e qual é o bem. Não estamos dizendo que eles são totalmente o mal, totalmente o bem. Mas que eles, todos os políticos, eles estão envolvidos nessa parte de dominar o mundo, de conquistar o mundo, de fazer o que eles estão fazendo já aí, tomando os espaços dos seres humanos, trabalhar para colocar a robótica, tomando os espaços das nossas crianças da escola com as matérias das internets da vida. Então põe na vossa cabeça, o mundo já é do maligno, acabou, é um brinquedo que se quebrou, que não tem conserto. No princípio chegou o meio, no meio veio o dilúvio, matou a carne, mas os espíritos se moviam pela face das águas, e quando as águas abaixaram, os espíritos dominaram animais, dominaram alguns da parte de Noé, e assim foi. Agora vai ser com fogo. O Senhor disse que não vai mais. Eu jurei para Noé, e o Senhor colocou no céu um arco, arco de Deus. Muitos chamam esse arco de arco-íris. Não existe íris. O ser humano que colocou, como se fosse um arco de uma mulher chamada Íris, um espírito, um demônio. Nada disso. Que dali é o arco de Deus, é o concerto que Deus fez com Noé. Então quando você vê aquele arco colorido no céu, ele é arco, o arco do concerto de Deus com Moisés. Não tem nada de íris. A gente tem que fugir disso. A gente tem que ver que Deus deu olhos aos cegos. Não existe Papai Noel, nunca existiu. Não existe coelhinho que bota ovo de chocolate. Você já viu algum coelhinho colocar ovo de chocolate? Nunca viu, né? Então foge. A mentira quer vender a mentira como se fosse verdade. E o povo iludido pela delícia da mentira e da frouxidão e das coisas ganhadas sem trabalhar, sem se esforçar, sem fazer calo na mão, é fácil.
E tá aí, ó. Satanás comprando, vendendo, trocando, comercializando, roubando, matando, destruindo, dilacerando famílias inteiras. Foi para isso que ele veio, para roubar, matar e destruir. E muitos que se diziam judeus, mas não são, eles mentem, se tornaram também igual eles, da sinagoga de Satanás. Venderam a sua alma, venderam a sua vida, venderam o seu país. Olha, igreja, põe isso na cabeça de vocês. A salvação é individual. Então, cada um, o que fizer pela sua vida, é problema dele. Mas desde quando você pratica alguma coisa que mexe com a humanidade, que mexe com aqueles que te cercam, aí você tem um preço para pagar. Porque o homicida, quando ele mesmo se mata, ele vai pagar pela sua própria morte. É ele e ele. Mas quando a pessoa já faz maldade, e essa maldade abrange um país inteiro, você pode saber, Deus não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Muitos leigos, muitos analfabetos, muitos sem estudos, caíram na malha fina, apoiaram o mal, mas Deus vai perdoar eles, porque eles, na inocência, iludido por alguém, praticou essa parte. Mas aqueles que são sábios, entendidos, que buscavam a Deus, e Deus sempre avisando sobre o mal, sobre o bem, você é culpado de muitas coisas, porque você correu com o lado do mal, olhando para a parte material, sendo que Deus disse para não ajuntar nada na terra, onde a traça a ferrugem consome. E ele disse para você andar dentro daquilo que está em 13 de aos Coríntios. A caridade não corre com a injustiça, mas ela corre com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. E ela não vai falhar. Ela sabe o que você fez, ela sabe os teus projetos, sabe de onde está vindo o teu dinheiro, da onde está vindo tudo isso que você ajuntou hoje na terra, que muitas coisas têm sangue de inocente. Vendeu. Você vendeu a tua alma para o adversário, porque se você tivesse na inocência Deus te perdoaria. Mas você sabia que tinha que andar na justiça e correu pelo lado da injustiça da terra. E mais uma vez a gente vai dizer assim para você: Deus não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. É você e Deus, meu irmão. Corre atrás da tua absolvição. O teu advogado, ele já teve na terra. Ele passou os processos na terra para te dar o direito de conhecer a salvação, para ir até o fim e receber a coroa da vida eterna. E você não deu valor. Fez que nem aquele povo do passado. Solta Jesus ou solta Barrabás. Preferiram que soltasse um ladrão do que soltasse o Senhor. Então hoje, preferiram as coisas erradas do que as coisas certas. Mais uma vez, Deus não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. O mundo já é do maligno, tudo bem, já é do maligno, mas a gente não pode correr com o maligno. Era mister que Jesus fosse crucificado, era mister que ele passasse por tudo aquilo, mas não era mister que o povo desse o seu voto dizendo: solta Barrabás, solta Barrabás.
Crucifica Jesus, crucifica Jesus. O povo que comeu do pão, que bebeu do cálice, que sentou na mesa e que estava junto com ele, que por onde ele ia o povo estava junto com ele, mais da metade do povo gritou: solta Barrabás, solta Barrabás. Então são mais os filhos da solitária do que os filhos da casada. E o Senhor vai buscar esses mais, vai ajuntar o número dos escolhidos. E naquele dia, Ele vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, maldito praticador de iniquidade, que eu nunca te conheci. Meu nome é Renato Módica, moro na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica, em São Vicente.